Fala galera, TV Verdão Show, sem enrolação vamos a mais notícias do Palmeiras, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Fez lambança contra o Bragantino e tomou atitude após o jogo. Richard Rios pede desculpas e torcida do Palmeiras compara com o queridinho de Abel. Focado no duelo de volta da semifinal da Copa Libertadores, contra o Boca Juniors da Argentina, no próximo dia 5. O Palmeiras atuou com time reserva diante do Red Bull Bragantino no último domingo, e perdeu de 2-1 em Bragança Paulista, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Verdão foi marcado pelo jovem Endrick, mas no segundo tempo o time de Abel levou a virada. O gol de empate do Bragantino saiu dos pés de Eduardo Sacha, em cobrança de pênalti. Juninho Capixaba cruzou para a área e a bola bateu na mão de Richard Rios, do Palmeiras. O árbitro Wagner do Nascimento Magalhães acabou assinalando a penalidade máxima. Nas redes sociais, o volante colombiano se manifestou após a partida e pediu desculpas pelo erro cometido no jogo do Brasileirão. Em stories do Instagram, Richard Rios colocou a seguinte legenda: levantar a cabeça, trabalhar e me desculpar com os torcedores e companheiros que sempre me apoiam. Nossos erros nos ensinam muito mais que nossos acertos, afirmou o jogador alviverde. Nas redes sociais, os torcedores do clube do Palestra Itália gostaram da atitude do jogador e acreditam que ele possa dar a volta por cima no futuro. Ótimo jogador, um erro não apaga suas ótimas atuações. Cabeça para frente, em breve você ganha a titularidade, disse um torcedor do Palmeiras no Twitter. Pelo menos foi humilde o Richard Rios. Bola pra frente, disse outro palmeirenses. Outros torcedores compararam com Breno Lopes, como pode ser visto nos tweets acima, que fez gesto obsceno para a torcida do Palmeiras em jogo do Brasileirão e, só depois de muita pressão, foi pedir desculpas. É possível, mas Mauro César vê deficiência no Palmeiras e faz projeção para a decisão na Libertadores. O Palmeiras acabou levando a pior e perdendo para o RB Bragantino por 2-1, com gols marcados por Endrick que abriu o marcador para o Verdão. Já Sacha e Eric Ramírez decretaram a virada para os donos da casa. Com o resultado, o Palmeiras despencou para a 4ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Toro Louco assumiu a vice-liderança do torneio. O jornalista Mauro César criticou a atuação do Palmeiras e ainda falou sobre a queda de produtividade ofensiva da equipe de Abel Ferreira que estaria tendo um desempenho ruim com ou sem a equipe titular. Mauro César ainda falou sobre a situação vivida pela equipe na luta pela classificação para a final da Copa Libertadores da América. O Palmeiras optou por ter o tal do elenco curto e usar os meninos, mas mesmo com os titulares o Palmeiras vem mal não é de hoje. Isso não significa que não vá se classificar para a final da Libertadores, o Boca também se arrasta não é de hoje e perdeu para o River com as reservas ontem em casa. Até achei curioso, porque geralmente eles levam esses clássicos tão a sério na Argentina que talvez o Almirón, técnico do Boca, colocasse até um time misto, mas não, ele colocou o time reserva e deixou rolar. Perdeu paciência, está priorizando totalmente a Libertadores, está a um jogo da final. Um dos dois vai chegar, e os dois estão mal, então é óbvio que é possível, mas é um retrospecto ruim nos últimos jogos do Palmeiras, fez só 2 gols e tomou 3. É um momento que, independente da escalação, o Palmeiras não tem produzido. Avaliou durante o posse de bola. O Palmeiras encara o Boca Juniors na quinta-feira 5 pela partida decisiva da semifinal da Copa Libertadores da América. O jogo de ida terminou com um empate sem gols em La Bombonera na Argentina, sendo assim a decisão está aberta. A bola rola para a decisão às 21h30, no Allianz Parque. Treinador gostou do que viu, Abel Ferreira minimiza a derrota sofrida e elogia garotos da base do Palmeiras. No último domingo, o Palmeiras foi derrotado pelo Red Bull Bragantino fora de casa por 2-1 e viu o rival assumir a vice-liderança da Série A do Campeonato Brasileiro e se distanciou do líder Botafogo. Mesmo com a derrota, o treinador Abel Ferreira elogiou o desempenho do seu time reserva, que contava com muitos jogadores das categorias de base do Verdão. Vocês viram a quantidade de jogadores de nosso segundo time, que fizeram um primeiro tempo extraordinário. Foi uma pena porque merecíamos chegar ao intervalo com uma vantagem maior. O Bragantino só entrou no jogo após o pênalti, estava difícil entrar em nossa defesa, e depois acabou por fazer. O segundo gol, em um cruzamento de fora da área, resumiu. Abel elogiou a solidez dos seus jogadores nas 2 etapas, mas lamentou o pênalti cometido por Richard Rios. O pênalti foi o momento-chave do jogo. Até os 60 minutos o Bragantino teve uma oportunidade de perigo no primeiro tempo. Depois do pênalti se encarregaram, jogando em casa com ritmo de jogo e volume. Mas até o pênalti nós estávamos completamente por cima. Foi pena no primeiro tempo que 2 bolas bateram na trave, uma poderia ter entrado. Acontece, são coisas do futebol, lamentou Abel. Fica o aprendizado de um jogo como este, diz o técnico. Nós, enquanto formadores, temos que ajudá-los no que precisarem nos momentos de glória ou de azar como foi hoje. Passamos confiança e dizer a eles que estes momentos nos ajudam a crescer, a criar casca e a nos preparar para o futuro, finalizou. Pior contratação da era Crefisa, não dá mais. Torcida do Palmeiras fica pistola e pede a saída de reforço de Leila do Verdão. O Palmeiras foi até o estádio Nabi Abeid no último domingo,
e acabou derrotado de virada por 2-1 pelo Red Bull Bragantino, em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Com o resultado, o Verdão caiu para a 4ª colocação do torneio nacional. Sabendo do risco que poderia correr, Abel utilizou essa partida para testar o banco de reservas. Vale lembrar que os suplentes do Palestra são todos jovens e o português queria ver como eles iam se comportar antes do duelo diante do Boca. Outro fator que fez Abel ir com o time todo reserva para Bragança Paulista foi justamente descansar os titulares e deixá-los prontos para a decisão da próxima quinta-feira. 5. Como no primeiro duelo, o Alviverde empatou sem gols na Argentina, agora, o Palestra terá que vencer se quiser ir para a final ao lado dos seus torcedores. Caso contrário, a segunda vaga da decisão do torneio continental que será realizada no Maracanã será decidida nos pênaltis. Se alguns jogadores do Verdão foram muito bem e podem aparecer como novidades para a decisão contra o Boca no Allianz Parque, outros podem ter feito suas últimas partidas com a camisa do Palestra. São os casos de Jailson e Flaco. Os dois foram os responsáveis diretos pelos gols feitos pelo RB Bragantino no segundo tempo em Bragança Paulista. Porém, dessa vez, a torcida do Palmeiras deixou de criticar Jailson e começou a pegar no pé do atacante Flaco Lopes, contratado na temporada passada pelo Verdão. Vale lembrar que para trazer o atleta, Leila Pereira teve que adiantar contas de 2023 para fechar com o jogador. Os valores da transação entre Palmeiras e Lanús giraram na casa dos 50 milhões de reais. Flaco Lopes é uma aberração. Único centroavante que não sabe jogar de costas. Não sustenta uma. Não tem velocidade. Não ganha por cima. O que ele faz? Questionou um torcedor. Flaco Lopes é o símbolo de como essa diretoria é fraca e não sabe nada de futebol. Pagar 50 milhões nesse cara é caso de investigação. É como aceitar pagar 170 mil no Monza 84 com pintura queimada, esbravejou um membro da torcida. Flaco Lopes é a pior contratação da era Crefisa no Palmeiras, analisou um internauta. Vai ter que usar como moeda de troca ou enganar alguém igual nos enganaram? O problema é que nem todo time é inocente igual o Palmeiras. Flaco Lopes não vale 20 milhões, apontou um fanático palestrino. Foi confirmado há pouco. Palmeiras recebe notícia fantástica sobre Bruno Henrique. Não restam dúvidas que o Palmeiras está 100% focado na disputa da Copa Libertadores da América, especialmente após ter conquistado um resultado importante na Argentina, trazendo um 0-0 na bagagem e podendo chegar na final da Libertadores com qualquer vitória simples atuando no Allianz Parque, com o apoio de sua torcida. Por outro lado, a situação no Campeonato Brasileiro vai ficando mais difícil, especialmente após a última derrota. De qualquer forma, a diretoria já pensa positivo e começa, mesmo que aos poucos, a analisar algumas situações que possam ser benéficas pensando na próxima temporada, especialmente se tratando de possíveis novos reforços. Um dos maiores desejos neste momento é Bruno Henrique, do Flamengo. O craque tem contrato se encerrando ao final de 2023 e ainda não assinou a renovação no Rio de Janeiro, já que a proposta enviada pelos cariocas foi recusada. Resta claro que a permanência do jogador ainda é prioridade por lá, mas a concorrência vai aumentando cada vez mais. Nessa linha, sabendo que existem mais times interessados, o Verdão recebeu uma ótima notícia. De acordo com Gabriel Sá, a probabilidade do São Paulo conseguir sucesso pelo ponta é quase zero, ou seja, crescem as chances do Alviverde seguir ainda mais forte. De qualquer forma, é sabido que será necessário oferecer um contrato longo, com salários altos, caso queiram assinar vínculo. E você, torcedor? O que acha de Bruno Henrique no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.